Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 ao 40. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém o explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha a matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós vamos abrindo os nossos olhos e o nosso coração para nós entendermos a missão, para nós entendermos também o nosso chamado. Nós somos libertos do pecado. O Senhor nos deu uma nova vida para que através de nós o seu nome seja glorificado e cada dia outras pessoas possam também desejar conhecer o Senhor. E é isso que a primeira leitura de Atos dos Apóstolos vai nos falar, quando o apóstolo Filipe foi conduzido pelo Senhor para explicar as Escrituras para alguém que tinha sede, para alguém que queria compreender, mas que sozinho não conseguia. Aquele homem era o ministro da rainha da Etiópia, um homem poderoso, era administrador dos tesouros da rainha. E aquele homem, ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. E quando ele estava lendo a passagem de Isaías, ele lia, mas ele não compreendia. E por isso o Senhor enviou Filipe para que pudesse explicar as Escrituras para aquele homem. Meus irmãos, olha como que o Senhor age. Veja como o Espírito Santo conduz as coisas de uma forma maravilhosa. Um homem tinha sede de conhecer. Um outro homem
era um apóstolo, um discípulo do Senhor. E o Senhor então vai unir aqueles homens para que a sede e a fome de compreender a palavra daquele eunuco pudesse ser saciada. E quando eu leio essa palavra, ela toca muito meu coração, porque o Senhor envia Filipe para anunciar o seu amor para uma pessoa. Eu creio que depois daquele homem batizado, ele evangelizou a muitos. Mas isso mostra o amor que o Senhor tem, é um amor individual. O Senhor, ele não se preocupa com multidões. Ele tem um amor individual por mim e por você. Ele nos conhece pelo nome. Assim como ele conhecia aquele eunuco também. E por isso usou Filipe para que aquele homem pudesse ser batizado e tivesse a sua vida transformada. E o que o Senhor fez na vida de Filipe, meus irmãos e minhas irmãs, é o que o Senhor continua desejando fazer na vida de todos nós. Aquele momento que aconteceu é um momento que se repete na nossa vida todos os dias. E eu tenho certeza, se você observar bem, você vai saber que hoje, ontem, alguém chegou para você com dúvidas. Alguém chegou para você contando problemas. Alguém chegou até você. E quando o Senhor envia alguém a nós, ou quando Ele nos envia a alguma pessoa, é para que o seu nome seja proclamado. É para que a sua palavra seja anunciada. Porque a palavra de Deus anunciada com poder, com amor e com autoridade, ela gera conversão. Ela gera mudança de vida. Aquela pessoa que te contou um problema, aquela pessoa que desabafou com você, não foi por acaso. É que o Senhor quer te usar. É que o Espírito Santo quer agir através de você. Foi o Senhor que te conduziu. Foi o Senhor que uniu você a essa pessoa. E uniu essa pessoa a você. Para que sejamos como Filipe, anunciadores, testemunhas fiéis da ressurreição do Senhor. Isso acontece, meus irmãos. Isso acontece todos os dias. Quando alguém te envia uma mensagem, quando alguém de alguma forma está dizendo: me socorra, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. E eu quero testemunhar aqui esse poder da palavra de Deus, porque muitos de vocês já me enviaram testemunhos, narrando, dizendo o que a palavra de Deus tem provocado na vida de vocês. Eu testemunho para vocês também o que essa palavra provoca na minha vida. Quando eu ouço uma pregação, quando eu ouço uma homilia de um sacerdote, o Senhor fala comigo e Ele fala com cada um de nós. E nós somos instrumentos de Deus para levar o seu amor. Aquele homem, o eunuco, ele lia, mas ele não conseguia compreender. Por isso ele perguntou a Filipe: de quem essa passagem está falando? Do próprio profeta Isaías ou de outro? E aí foi a oportunidade que Filipe teve para dizer que aquela passagem falava de Jesus Cristo. E Filipe, então, no caminho, ele foi evangelizando aquele homem. Evangelizando. Abrindo os olhos daquele homem para enxergar a verdade. A ponto que ele quis ser batizado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas isso não pode ficar só nessa passagem. Ou só nas passagens da Bíblia. Os Atos dos Apóstolos precisam continuar. Eu e você precisamos continuar testemunhando. Precisamos continuar falando de Deus.
Eu não esqueço uma cena que aconteceu comigo. Eu estava indo pregar numa cidade próxima à nossa aqui, e eu passei por um pedágio. E quando a moça do pedágio estava pegando as moedas para me dar o troco, o Senhor colocou no meu coração para dizer para ela: não importa o que você está passando, Jesus te ama. E quando eu falei essas palavras com aquela jovem, os olhos dela lacrimejaram. Eu fui embora, mas a mensagem foi dada. E é assim. Então, quando alguém te procura, não esconda a verdade de Deus, fale. Quando alguém te procura pedindo ajuda, seja um instrumento de Deus para essa pessoa. Deixe o Espírito Santo falar em você, na simplicidade, na humildade, mas permita que o Espírito Santo fale. Porque as pessoas que vêm ao nosso encontro e aqueles que o Senhor nos envia, nunca é por acaso, mas algo de bom, de maravilhoso da parte de Deus, está preparado para aquela pessoa. Então, meus irmãos, essa leitura hoje dos Atos dos Apóstolos é muito mais que um convite, é um chamado à missão. E essa missão, ela é de todos nós, a começar da nossa casa. Fale de Deus para a sua família. Aproveite as oportunidades para falar de Deus. Aproveite as oportunidades para evangelizar. Ontem à tarde, se você não ouviu ainda, eu postei uma pequena formação falando sobre isso. Como evangelizar a família e os amigos. E evangelizar é testemunhar. Evangelizar é ter a coragem de falar do Senhor. Ter a coragem de anunciar que Ele está vivo, que Ele ama essa pessoa que está ouvindo. E que para Ele nada é impossível. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Naquele caminho, foi um caminho de conversão. E em muitas situações, nós temos a oportunidade de levar as pessoas também nesse caminho, para conhecer o amor de Deus, para conhecer e experimentar o perdão, a reconciliação, a vida nova. Felipe anunciou com tanto amor para aquele homem, que ele sentiu no seu coração o desejo de ser batizado. E assim que Felipe termina a sua missão, o Espírito Santo arrebata, tira Felipe daquele lugar, porque a missão de Felipe já havia acabado. Mas o eunuco, ele prossegue a sua viagem, mas agora diferente, cheio de alegria. Aquela alegria que aquele homem procurava quando ele foi para Jerusalém. Aquela paz que aquele homem procurava, mas que ele não sabia como encontrar. Mas o esforço, o desejo daquele homem de conhecer a verdade, fez com que o Senhor levasse Felipe até ele. E quem vem ao nosso encontro, vem com essa sede, porque é o Senhor quem age das duas maneiras, na vida daquele que tem algo para oferecer e na vida daquele que precisa desse algo, que precisa dessa palavra. Mas aí você pode me dizer: Paulo, eu não consigo, eu não sei falar. Meus irmãos, sabemos sim. Pode ser a maneira mais simples que for, pode ser a palavra mais simples que for, mas eu te afirmo, se você deixar o Espírito Santo agir em você, essas palavras simples serão palavras de vida, de conversão, de transformação na vida de quem está ouvindo. Em muitas situações, o Senhor coloca no nosso caminho pessoas, porque essas pessoas já tentaram, já procuraram, mas ninguém deu ouvido.
ninguém deu atenção. Essas pessoas que querem, que têm sede, mas que ainda não encontraram o caminho. O Senhor nos usa, você pode ter certeza. Na humildade, na simplicidade, Ele usa a todos nós para testemunhar o seu amor e para despertar no coração das pessoas essa sede, esse desejo de alimentar da palavra e de beber da água viva que é o Senhor. A vida daquele homem, eu creio, que nunca mais foi a mesma. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, fez a diferença na vida daquele homem. E eu e você, guiados pelo Espírito Santo, podemos sim fazer diferença na vida de muitas pessoas. Assim como essa palavra que você está ouvindo agora faz diferença na sua vida. Essa palavra quer fazer diferença também na vida da sua família, dos seus amigos e de todos aqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Em algumas situações não vão ser necessárias muitas palavras, mas um abraço, um olhar para dizer: você não está sozinho, Jesus te ama. Pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, a sua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aquele eunuco, Senhor, desejava te conhecer, desejava entender as Escrituras, mas ele não conseguia compreender, porque ele precisava de alguém que explicasse, que anunciasse, que testemunhasse. E o Senhor enviou Filipe, atualizando essa palavra para a nossa vida, Senhor. Quantas pessoas que estão nesse mesmo caminho daquele eunuco, desejosos de compreender, desejosos de entender a sua palavra. Então, Senhor, usa cada um de nós para ser instrumentos de conversão na vida dos outros, que possamos deixar que o Espírito Santo nos conduza e que essa palavra, Senhor, essa palavra bendita, se torne cada dia mais alimento e que nós possamos ser os seus instrumentos, Senhor, para proclamar, para testemunhar e para confirmar o agir do Senhor na vida daqueles que têm sede e fome da sua palavra. Fica conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.